Olá, pessoal. Boa tarde. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do 7º ano. Para a aula de hoje, teremos correções. Então, antes de dar sequência aos assuntos que a gente vem vendo a cada aula, a gente vai começar corrigindo as atividades que começam nos itens atividade, a primeira atividade do bimestre, que está referente aos temas 1 a 3. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, pegar a atividade, aqueles que já fizeram. Então, pega seu caderno para conferir se está tudo certinho, ok? Então, essa atividade a gente vai analisando aqui as questões e vamos ver a resposta de cada uma delas. Vamos à atividade 1. Analise a filogenia e responda as questões. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 animais, tá? Tem aqui o gato de algalha, uma jaguatirica, uma sussuarana, um gato mourisco e um gato doméstico, tá? Aqui tem as espécies, ó. Espécie Felis catus, espécie puma. Então, o nome das espécies, esses que estão aqui em letra com a fonte itálica, indica a espécie, tá? Gênero. Aqui tem o gênero Felis, gênero puma, gênero leopardus, Civetictis. Família Felidae e Viveridae e a ordem carnívora. Então, aqui tem espécie, gênero, família e ordem, tá? Aí, aqui a letra A pergunta: o gato mourisco e o gato de algalha. Então, cadê o gato mourisco? Esse aqui. Deixa eu baixar um pouco mais. O gato mourisco e o gato de algalha pertencem à mesma família? Vamos ver aqui onde está a família, ó. Mourisco é uma família e o gato de algalha, outra família. Então, resposta da letra A, não. O gato mourisco pertence à família Felidae e o gato de algalha pertence à família Viveridae. Vamos à letra B. A sussuarana e o gato mourisco pertencem à mesma espécie? Vamos olhar a imagem. Sussuarana e o gato mourisco pertencem à mesma espécie? Então, veja aqui o que é que vocês acham. Vamos à resposta. Não, a espécie da sussuarana é Puma concolor e a do gato mourisco é Puma iaguaronde. Pode-se afirmar que eles pertencem ao mesmo gênero, Puma. Mas a espécie, não. Letra C. O gato doméstico e a jaguatirica e o gato de algalha pertencem à mesma ordem? Vamos olhar aqui, ordem carnívora. Todos eles são carnívoros, tá? Todos eles estão ligados para o carnívoro. Então, resposta: sim. Todos pertencem à ordem carnívora. D. O gato doméstico e o gato mourisco e o gato de algalha, por serem gatos, apresentam o mesmo grau de parentesco? Explique. Não, o gato mourisco tem o grau de parentesco maior com o gato doméstico, pois compartilham um ancestral comum mais recente do que ambos compartilham com o gato de algalha. Vamos à questão 2. Leia o texto, analise o quadro e responda a questão. O Brasil é conhecido por suas exuberantes matas que abrigam flora e fauna ricas. É também em seu território que podem ser encontradas mais de 50 espécies de pica-paus, todas pertencentes à família Piscidae, por sua vez inserida na ordem Pisciformes. O quadro abaixo traz alguns exemplos de pica-paus. Então, aqui tem várias espécies de pica-pau, tá? Alguns exemplos. Aí pergunta:
Quantas espécies, gêneros, famílias e ordens constam no quadro do texto? Então, no quadro constam 9 espécies, 4 gêneros, e o texto ainda menciona família Piscidae e a ordem Pisciformes, tá? Então, não precisa colocar todas as espécies, tá? E os gêneros como estão descritos. É só para a gente lembrar como a gente classifica a espécie, que é com nome científico, tá? Os gêneros, tá? E aqui a menção do texto. Vamos à questão 3. Conhecendo mais sobre os vírus, a questão 3 diz, por que os vírus são parasitas obrigatórios? Então, os vírus não apresentam organização celular nem organoide celular e, portanto, dependem de uma célula hospedeira para se multiplicar. Dessa forma, eles devem atuar como parasitas obrigatórios de células hospedeiras para conseguir se reproduzir. Então, eles precisam invadir uma célula para conseguir se replicar, se multiplicar, se reproduzir. Vamos à questão 4. Transcreva no caderno as frases falsas, corrigindo-as. Então, letra A. O reino dos moneras é representado por seres pluricelulares, que não apresentam parede celular. Essa questão é falsa. Qual seria o correto? O reino monera é representado por seres unicelulares, que não apresentam organização celular. Vamos à letra B. O reino dos protoctistas é representado por organismos procarióticos unicelulares. Letra B também é falsa. O reino dos protoctistas é representado por seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Letra C. O reino das plantas é representado por seres eucarióticos, unicelulares e autotróficos. Letra C também é falsa. O reino das plantas é representado por seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Letra D. O reino dos fungos é representado por seres eucarióticos e heterotróficos. Letra D, questão verdadeira. E a última letra. O reino dos animais é representado somente por seres procarióticos pluricelulares. Questão falsa. O reino dos animais é representado por seres pluricelulares. A questão 5 pede para analisar. Vamos ver. Um paciente chegou a um hospital com sintomas de febre alta e enjoo. Após alguns exames, os médicos receitaram um antibiótico para tratar a doença. E após alguns dias de tratamento, o paciente apresentou melhora considerável. Pelo texto, você diria que o paciente estava com uma infecção por vírus ou bactéria e por quê? Então, simples de entender isso, né? O paciente devia estar com infecção bacteriana, porque o médico receitou antibióticos. Antibióticos são receitados para bactérias e não para vírus. Questão 6. Leia o texto e responda a questão. A coroa de Cristo é uma planta ornamental muito comum em jardins, mas é tóxica e pode causar acidentes. Sua seiva, que é um látex, tem uma substância irritante que pode provocar lesões nas mucosas. Essa seiva tóxica está presente em todos os representantes dessa família de plantas. Se uma pessoa substituir a coroa de Cristo em seu jardim pelo bico de papagaio, ela ainda estará sob risco de intoxicação. Justifique. Então, para analisar isso aqui, poder analisar a pergunta, justificar, a gente precisa observar aqui, A coroa de Cristo pertence à família Euforbia. E aqui também Euforbia, ou seja, elas fazem parte da família Euforbiaceae. Então, vamos responder. Então, questão 6, sim. Todos os representantes da família Euforbiaceae apresentam seivas com substâncias tóxicas. Como a Euphorbia pulcherrima pertence ao gênero de Euphorbia mili, pertence à mesma família, e, portanto,
também apresenta seiva tóxica. Então, as duas plantas que fazem parte da mesma família possuem o mesmo tipo de seiva tóxica. A questão 7 é uma questão para se fazer em grupos, tá? Que fala sobre automedicação, então é uma questão pessoal. Essa questão não precisa ser feita, tá? Quem fez pode responder de modo pessoal. Aqui fala, apenas um médico tem condições de avaliar o que está provocando uma doença e qual é a melhor maneira de tratá-la. Devemos evitar ao máximo a automedicação, a gente já sabe disso. Reúna-se em um grupo com colegas e pesquise as consequências do uso indevido de antibióticos. Explorem cartazes, tá? Que falem sobre evitar a automedicação. Então, essa aqui é uma questão que não era necessário responder. Então, vamos à próxima. A próxima atividade é da página 364, referente aos temas 4 a 6, e a gente vai começar fazendo a leitura. Questão 1. Indique quais são os seres vivos responsáveis pelo processo de decomposição e qual é a importância desse processo para o meio ambiente. A decomposição é um processo realizado por fungos e bactérias e é fundamental para os ecossistemas, pois permite a reciclagem de nutrientes e impede o acúmulo de organismos mortos e resíduos orgânicos. Vamos à questão 2. O reino dos protocistas apresenta seres com características diversificadas. Letra A. Quais são os dois principais grupos de protocistas? Esse é fácil. Algas e protozoários. 3. Aliás, letra B. Caracterize cada grupo. Começaremos pelas algas. As algas são eucariontes e autótrofas, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. Agora, os protozoários, eles são eucariontes, heterótrofos e unicelulares. Letra C. Explique como esses seres vivos interagem com os seres humanos. A alga vermelha é utilizada na alimentação e de outras algas se extrai o agar, ou agar, que é empregado na indústria de alimentos e cosméticos e de medicamentos e na pesquisa científica. Entretanto, os diversos protozoários causam doenças no ser humano, como as doenças de Chagas, a malária, a leishmaniose, entre outras. Então, aqui a gente está relacionando o uso na alimentação, como também relacionado a doenças, e também na indústria alimentícia e de cosméticos. Terceiro, relacione e associe, cada elemento da primeira coluna a sua descrição com a segunda coluna. Então, a gente tem doenças emergentes, doenças infecciosas, fatores de transmissão, pernilongos, ratos, gatos e outros animais, bactérias e vírus. Então, a gente tem aqui, como vai ficar a relacionar. Então, doenças emergentes com D, doenças novas, desconhecidas. Então, relaciona com D. Doenças infecciosas, 2 com A. Doenças causadas por infecção por agentes patogênicos. Terceiro, fatores de transmissões de doença, 3 com C. Características ambientais, demográficas, socioeconômicas e políticas e culturais. Pernilongos, gatos, ratos, eles são o quê? 4 com E, seres vivos que podem ser vetores e que transmitem doenças, tá? Transportam agentes patogênicos e pode transmiti-los ao ser humano. E bactérias, vírus, protozoários e fungos, 5 com B. Grupos de seres que podem ser representantes causadores de doenças no ser humano, tá? Então, essa é a resposta do terceiro. Vamos à quarta questão. Cite características e a importância econômica dos representantes do reino fungi. Os representantes do reino fungi são eucarióticos, unicelulares ou pluricelulares, são heterótrofos e sem clorofila. Várias espécies são utilizadas na alimentação humana, na produção de medicamentos, alimentos e bebidas. Analisar. Você provavelmente já se deparou com o crescimento de bolores sobre diversos alimentos, como por exemplo um pão, Como pães e frutas.
Retirar a superfície contaminada pelo fungo garante que o representante do alimento esteja livre da contaminação explícita. Então, se a gente tirar um pedacinho do mofo que está no pão, tá? A gente garante que ali não tem mais mofo, não está contaminado. Não, porque o micélio dos fungos, ele penetra a matéria orgânica e, portanto, contamina não apenas a superfície do alimento, como o seu interior. Então, se está mofado, não presta, tá? Não pode comer. Pode ficar doente e se intoxicar ou ter até outros problemas mais sérios por conta do micélio ou do resíduo que deixou o fungo lá, que contamina todo o alimento. O mapa a seguir indica os municípios prioritários para o Programa de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doença de Chagas. Analise-o e responda as questões. Então, vamos observar o mapa. Então, aqui a gente tem sem informação, são 3 estados, e aqui a gente tem uma graduação de 0 a 10. A legenda do mapa diz: quanto maior for o número, significa que o município está mais vulnerável e é prioritário no programa de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas. Pergunta A: qual é o agente causador da doença de Chagas e o agente transmissor? Causador e o transmissor. É muito importante saber isso, tá? Isso é questão de prova. O agente causador é o protozoário Trypanosoma cruzi e o agente transmissor é o inseto barbeiro. Letra B. Qual região apresenta maior quantidade de municípios com prioridade? Na sua opinião, por que isso ocorre? A região Nordeste concentra maior quantidade de municípios com prioridade no controle da doença de Chagas. Diversos fatores podem estar relacionados a esse fato, entre eles as condições de moradia da população. Então, vejam no mapa como está precário aqui, ó. Quanto mais escuro, mais vulneráveis estão os municípios. E aqui no Nordeste, as condições de moradia precárias que favorece a proliferação da doença de Chagas por conta do seu agente causador e do seu agente transmissor. Localize no mapa a região aproximada em que fica o município em que você vive. Qual é o nível de prioridade dessa região? Olha aqui nosso estado de Pernambuco, como está escuro. Nível 9 ou 10? Nível 10, tá? Nível 10 de prioridade. E a última pergunta: por que melhorias habitacionais podem auxiliar no controle da doença? Então, o barbeiro, ele vive em frestas de construções, tá? Em buracos, em paredes, em casas de taipa, de barro. Então, quanto mais precária for a construção, mais está suscetível ao barbeiro chegar naquele lugar e gostar desses lugares, assim, precários, tá? Então, o barbeiro vive em frestas, então, quanto mais precária a casa, mais quem mora nessa casa está correndo risco se chegar um barbeiro por lá, se houver infestação, para que as pessoas sejam contaminadas e fiquem doentes por causa da doença de Chagas. Geralmente esse item compartilhar é um trabalho que se faz em grupo, tá? Então essa questão 7 não é necessário responder. Quem fez, tudo bem. Mas aqui diz: em 2014 surgiu no Brasil uma epidemia de uma doença emergente chamada febre chikungunya, que por ser recente, poucas pessoas sabem como evitá-la. Produza um áudio explicando o que é a doença, suas formas de transmissão e prevenção e divulguem com seus colegas, tá? Então, essa questão aqui o item 7 não precisava ser feito. Última página da correção, página 384, vamos à questão 1. Qual é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas e as algas e algumas bactérias? Voltando. Qual é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias, para a vida no planeta? Resposta: esses seres são a base da maioria das cadeias alimentares do planeta. Além disso, a fotossíntese libera gás oxigênio para o ambiente, que é utilizado na respiração aeróbia de diversos organismos. Questão 2. Quais são as principais características identificadas em um ser vivo para classificá-la como planta?
Então, as plantas são seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos, isto é, capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. 3. Como as plantas conseguem transportar a seiva mineral da raiz até as folhas? Vimos isso, né? As plantas conduzem a seiva mineral, que é a água e sais minerais da célula, de célula para célula, como ocorre nas briófitas, ou da raiz às folhas por meio do xilema, que é um tecido de condução. 4. Substitua os números pelos termos adequados. As plantas podem ser classificadas em... Aí eu vou colocando aqui dizendo somente as respostas em 1, avasculares e vasculares. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As pteridófitas formam o grupo de plantas sem sementes e as gimnospermas têm sementes nuas. Já as angiospermas têm sementes protegidas por frutos. Então, vou repetir. 1, avasculares. 2, pteridófitas. 3, gimnosperma. 4, angiosperma. 5, frutos. Então, vamos lá. Avasculares, pteridófitas, gimnospermas, angiosperma e frutos. Questão 5. Relacione cada item a um grupo de plantas e dê um exemplo de seus integrantes. Letra A. Tem um tamanho limitado pela ausência de tecidos condutores. Fácil. São as briófitas como o musgo. A fecundação depende da água, meio no qual o gameta masculino se locomove para alcançar o feminino. Briófitas como hepática e pteridófitas como avenca. Evolutivamente, foi o primeiro grupo de plantas a apresentar tecidos condutores. Foram as pteridófitas, como o licopódio. Apresenta folhas, caule, raízes e sementes. As sementes não são protegidas por frutos. São as plantas gimnosperma, como as araucárias. E a última, possui flores que se modificam e dão origem a frutos, estruturas que protegem e ajudam a dispersão das sementes. As plantas angiospermas, tá? Um exemplo delas, as ipês. 6ª questão. Leia as frases a seguir e analise-as. Transcreva-as as que julgar incorretas, corrigindo-as. Então, vamos lá. Letra A. A raiz transporta água e sais minerais para toda a planta. Então, incorreta. O caule transporta água e sais minerais para toda a planta. Uma das funções da raiz é fixar a planta ao substrato. Então, questão correta. Todas as raízes são subterrâneas. Incorreta. Há raízes subterrâneas, aéreas e também aquáticas. Em uma raiz fasciculada, não se distingue a raiz principal. Letra D, correta. Letra E, todos os caules crescem acima do solo. Letra E, incorreta. Os caules podem ser subterrâneos, como os rizomas, os tubérculos e também os bulbos. Os caules auxiliam na sustentação, transporte de materiais nas plantas. Letra F, correta. Letra G. O caule que acumula material nutritivo para a planta é denominado bulbo. G, incorreta. O caule que acumula material nutritivo é o tubérculo. Letra H. Alguns caules, denominados trepadores, podem se enrolar em um suporte. H, correto. Questão 7. Entrevero é um prato típico da culinária do sul do Brasil. É preparado comumente no inverno, pois um de seus ingredientes é o pinhão. Qual é o nome popular da árvore que produz os pinhões?
e a que grupo de plantas ela pertence? A araucária ou pinheiro do Paraná. Pertence ao grupo das gimnospermas. Um aluno afirmou que os pinhões são frutos da planta. Ele está correto? Justifique. Não, pois os pinhões são as sementes da araucárias. Tá? As gimnospermas não possuem frutos. 8ª questão. A jussara ocorre na Mata Atlântica e é dessa palmeira que se retira o conhecido palmito jussara. As partes do palmito utilizadas na alimentação humana são gema apical, até o lugar em que ficam as flores da planta, bainhas e botões florais, que servem de enfeites ou temperos em saladas e pratos diversos. E geralmente a árvore é cortada para a retirada do palmito. E devido a seu método de extração, essa planta encontra-se hoje ameaçada de extinção. Que órgãos das jussaras são utilizados na alimentação humana? Então foi mencionado, né? Caule, a gema terminal, folhas, bainhas e flores, botões florais. Se a palmeira não é derrubada para a retirada do palmito, se ela não é derrubada, ela cresce normalmente? Explique. Letra B, não, porque se retirou da árvore a sua gema apical, que abriga o tecido responsável pelo crescimento em altura da planta. Como essa palmeira é incapaz de regenerar as partes perdidas, ela acaba morrendo com a extração do palmito, mesmo se não é derrubada. Leia o texto e faça o que se pede. Muitos povos indígenas explicam a origem de diversas plantas, animais ou fenômenos da natureza por meio de lendas. De acordo com a lenda tupi, Mani era uma indiazinha de pele branca, muito feliz e amada por todos de sua tribo. E numa bela manhã a garota adoeceu e, apesar de todos os esforços do pajé, não se recuperou da doença e morreu. Seus pais, muito tristes, enterraram o corpo da menina em uma oca, como ditava a tradição do povo. Eles a regaram diariamente com água e também com muitas lágrimas. Alguns dias após a morte da garota, brotou de dentro da oca uma planta cuja raiz era marrom por fora e branca, como a pele da menina por dentro. Em homenagem à filha, a mãe deu à planta o nome de Mani-oca, significa casa de Mani. Pesquisa a importância da mandioca na alimentação dos povos indígenas no Brasil. Inclui em sua pesquisa a influência indígena no consumo dessa raiz na nossa alimentação. Faça uma pequena apresentação para seus colegas. Então, provavelmente vocês não fizeram, tá? Ou talvez alguém tenha pesquisado, mas aqui eu vou dar uma breve resposta desse texto. Na culinária indígena, a mandioca é consumida misturada com frutas, como caju, com legumes e também com carne. Com ela também se faz farinha de mandioca, assim como a tapioca, o beiju e bebidas alcoólicas. A cultura indígena influenciou nossa alimentação e usamos a mandioca para fazer farofa, sopas e caldos, bolos e cozidos. Então, são alguns dos usos da mandioca na nossa alimentação, tá? Quem gosta de tapioca, quem gosta de bolo de macaxeira ou macaxeira com carne, outros derivados, outras comidas se faz a partir da mandioca. Então, é muito rica. Então, a gente finaliza as correções de hoje na página 384. E na próxima aula, nós trabalharemos com a próxima parte da planta, com folha, tá? Então, até a próxima aula. Boa correção, boa atividade para vocês, tá? Quem já enviou essa atividade não precisa enviar novamente, mas faz a correção, tá? Até a próxima aula.